Olá, queridos, queridas, bom dia, um feliz domingo para todos vocês. Estou passando aqui pela sua rede social, pelo seu Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, aonde chegar essa mensagem. Espero que ela venha contribuir muito para o teu crescimento espiritual, para o teu despertamento, para o teu fortalecimento. Eu te confesso que eu não tenho o costume, e nenhuma regularidade de a todo momento ficar postando vídeos assim. Eu tenho até algumas posições com relação a isso, porque eu acho que não pode ser uma regra, não tem que ser uma coisa religiosa, tem que ser num momento específico, um objetivo claro, aonde o Espírito Santo tem que alcançar uma determinada pessoa, e aí ele move quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. De manhã cedo veio uma palavra no meu coração sobre a vida do apóstolo Paulo, onde ele escreve sobre a carne, a guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Um tema que eu considero que deveria ser muito atual, mas às vezes a gente não fala tanto, e às vezes, por não falar tanto, a gente acaba esquecendo, e isso cai num limbo ali, a gente esquece que isso é constante e é ininterrupto enquanto nós vivemos aqui nessa terra, né? E aí, vindo de carro, o Espírito Santo falou comigo muito sobre compartilhar essa palavra. Eu falei, para onde que eu vou? E o Senhor me trouxe na memória essa praça. Vou dar um zoom aqui, um giro, né, de 360 graus para você perceber onde eu estou, né? É uma praça dentro da cidade onde nós estamos, que é uma praça que ela está de frente para 3 prédios que são bem representativos dentro da cidade, né? Que é o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Engraçado que logo que eu soltei do carro, a primeira coisa que me veio à memória foi isso: o governo de Deus. Então eu entendi por que Deus nos trouxe aqui, nesse lugar, para poder compartilhar essa palavra. Ele quer falar sobre o governo. E aí, chegando aqui, eu falei, caramba, a praça é muito grande, aonde que eu vou parar para poder compartilhar a palavra? E eu vi essa árvore aqui, né, o lugar onde tem mais sombra. E o Senhor compartilhou mais uma vez comigo que o governo dele protege, traz sombra, traz proteção, traz alívio, traz socorro, traz paz, traz equilíbrio, coisas que só através do Espírito Santo nós conseguimos. Mas voltando à palavra, o texto é bem assim, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, eles são opostos entre si. Ou seja, há uma luta constante entre o velho homem, que é aquele homem lá atrás, antes de ter um conhecimento de Jesus, antes de ter uma experiência com Jesus, e esse novo homem, que é um homem lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, ou seja, é uma guerra. É uma guerra. E nessa guerra, querido, vence não só quem estiver armado. Porque não adianta você ter um poder bélico, né? Uma .30 na tua mão, uma .50, uma .100, eu nem sei se existe uma .100, mas se existir, não adianta você ter uma .100 nas tuas mãos se você não souber fazer uso dela. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O mesmo salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Duas coisas muito importantes que nós precisamos entender quando a gente fala sobre guerra entre a carne e o espírito. Que sem a palavra você não consegue se manter firme. E outra, se você não praticar essa palavra, você também não consegue ir avante, porque a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes. E o terceiro ponto, e o mais importante,
é a presença do Espírito Santo. Querido, não tem como vencer a carne se o Espírito Santo não tiver a primazia, não tiver o primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus diz o quê? Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. O Espírito Santo, ele trabalha de forma linda e preciosa na minha vida e na sua vida, gerando força, gerando entendimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar, olha que coisa linda, as palavras ditas por Jesus. Lembra lá na tentação em Mateus 4, quando Jesus ele é submetido à tentação, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Preste bem atenção. Não é o Espírito Santo que tenta Jesus, até porque a Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém. Não pode ser tentado e não tenta ninguém. Mas Jesus ele foi levado a ser tentado. O apóstolo Paulo ele tem uma interpretação através do Espírito Santo muito linda sobre esse momento. Ele diz que em Adão nós morremos e em Cristo nós somos vivificados. O que significa isso? Significa que aquele texto de Mateus 4, onde Jesus é tentado, Jesus está se colocando na posição de Adão e ele está fazendo uma nova história. Porque lá atrás, quando o homem foi tentado, ele deveria ter se resistido à tentação. Mas ele não resistiu. Por isso que Jesus ele é considerado por Paulo o novo Adão. Por quê? Porque Jesus foi tentado, mas pela palavra ele venceu. É pela palavra que nós vencemos. É pela palavra que nós vencemos. Há uma linha muito tênue entre o pecado e a santidade. Eu costumo dizer que a distância entre a santidade e o pecado é diferente entre o pecado e a santidade. Por que você me diz isso? Se dois pontos entre si têm a mesma distância, como um pode ser diferente a distância entre o outro? Sabe por quê, querido? O pecado é simplesmente um pensamento. Você pensou, cobiçou, você adulterou, e adultério é pecado. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Por quê? Nós temos que orar sem cessar. A Bíblia diz, orar em todo tempo no Espírito. Há uma necessidade nossa de nos mantermos firmes em Deus a todo tempo. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, a mente, a psique está pronta, mas a carne, a tendência pecaminosa, ela é fraca. E é justamente aí que o diabo entra. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, buscando, observando, analisando a quem ele possa ir lá e tragar. É essa expressão que a Bíblia diz, onde ele possa ir lá e tragar, ou seja, devorar. A Bíblia diz que ele veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Mas a Bíblia também diz, você vai me ver repetindo direto aqui, a Bíblia diz, porque é pela palavra que nós somos fortalecidos. A Bíblia diz o quê? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Querido, eu quero liberar uma palavra sobre você hoje que talvez te assuste. Você vai ser tentado todo dia, toda hora. Vários pensamentos vão te visitar. Incredulidade, soberba, altivez, inferioridade, insegurança, medo, incredulidade. Tudo isso vai vir na tua direção. Todos esses ataques vão vir e talvez venha todo dia. Talvez venha todos eles no mesmo momento, talvez venha um agora, um depois, não importa, mas vão vir. Mas a Bíblia deixa uma recomendação. Ela diz o quê? Tende por grande alegria ao passardes por várias tentações, porque a prova da vossa fé produz a perseverança. A Bíblia ainda diz mais, bem-aventurado quando fordes tentado, porque depois de ter sido provado, recebereis o quê? A vida eterna. Recebereis o quê? O galardão. Recebereis o quê? Recebereis a maior recompensa, querido. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz que não vem nenhuma tentação que não seja humana, mas Ele não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Um principado que atua muito na vida do crente para impedir que ele viva uma vida de comunhão com Deus é a religiosidade.
Deus quer mais relacionamentos e menos regras. Vou repetir. Deus quer mais relacionamentos e menos regras. O que é isso? Às vezes a gente fica tão preso às regras que a gente vira executor de leis e não gera relacionamento. Por isso que os fariseus, os sacerdotes da época de Jesus tinham dificuldade de entender as práticas de Jesus, os comportamentos, as atitudes de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não desprezava as regras, mas ele priorizava o homem. Entendeu? Deus não desprezava as regras, mas ele priorizava o homem. Ele mesmo diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. O propósito da lei é proteger o homem e não afastar o homem de Deus. Querido, por muitos anos da minha vida, eu tinha uma visão muito equivocada sobre santidade. Talvez por cultura, talvez por uma má assimilação do que foi me passado, e talvez você também tenha passado por isso. Uma falsa santidade, uma santidade inalcançável. O que é isso? É algo que você vê alguém pregando, alguém tentando vender como uma realidade que na prática não acontece. Não estou aqui fazendo apologia à carnalidade, muito pelo contrário. O tema desse vídeo é totalmente diferente. A ideia desse vídeo é que você viva uma vida plena em Deus. E uma vida plena em Deus é você, em primeiro lugar, ter a consciência da sua carne. Em segundo lugar, é você ter a consciência de que a nossa limitação como homem em relação a essa questão do pecado. Terceiro lugar, é você estar sempre recorrendo à presença de Deus. Alimente-se da palavra. Cuide da sua mente. A Bíblia diz que assim como imagina a sua alma, assim ela será. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, veio para dar vida em abundância. Amém? Eu não quis aqui trazer uma mensagem, temática, expositiva. Eu não quis gastar aqui tempo com hermenêutica, exegese. Não, nada disso. Uma palavra simples, é um diálogo. Na verdade não é um diálogo, né? Porque você não está podendo falar. Mas é uma reflexão simples, mais objetiva. Espero que você tenha recebido essa palavra. Não permita que o diabo venha te acusar. A Bíblia diz que ele é o acusador. Todo dia ele vai querer falar para você que você não vai conseguir, que o teu irmão é mais santo que você não tem capacidade de viver uma vida com Deus. Ele vai ficar mostrando para você as suas quedas, ele vai ficar mostrando para você as suas fragilidades, ele vai querer dizer para você que você luta, mas você não consegue. Ele vai falar isso toda hora. Toda hora, é o papel dele. Ele veio para isso. Mas a Bíblia diz que Jesus riscou todo o escrito de dívida que era contrário a nós. E ele cancelou. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você fez a mudança, querido. Você não é mais a mesma pessoa. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo, preste bem atenção, tudo se fez novo. Mas eu não consigo ver esse tudo novo. Querido, a luta contra a carne é o primeiro indício ou primeiro sinal de que você sofreu uma mudança radical na sua vida. Porque só luta contra a carne quem entendeu o que é o Espírito. E só entende o que é o Espírito aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Porque todos aqueles que têm um encontro com Jesus
recebem dentro de si o Espírito Santo. Amém, querido? Eu quero orar por você, Pai. Eu quero clamar por essa pessoa, Senhor, que está aí do outro lado agora nos ouvindo, assistindo esse vídeo e que provavelmente, Deus, está enfrentando crises existenciais, está tendo lutas, dificuldades de conviver em santidade contigo, porque nos últimos tempos a religiosidade ela tem tomado conta, Senhor, tem tomado conta de muitos corações. Mas eu quero proclamar nesta manhã a queda da religiosidade, que haja um entendimento pleno e absoluto e contínuo da sua vontade e da sua palavra. Senhor, guarda o coração do meu irmão, a mente do meu irmão, e que ele se sinta agora, Deus, confortado pelo Teu Espírito, ao ponto, Deus, de renovar os seus votos diante de Ti, renovar a sua fé e seguir uma vida de santidade. Toda acusação do inferno nós jogamos por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Tenha uma semana abençoada, um restante de dia abençoado, um final de dia abençoado, uma semana abençoada. Mas lembre-se, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar na sua vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe.